Muito bem, chegamos à penúltima palestra do Fala Miolos, esse ciclo de conversas rápidas que tem todo ano junto com a Feira Miolos. E aqui na quinta edição da Feira Miolos não poderia ser diferente. Feira Miolos, que é uma realização da editora Lote 42, em parceria com a Biblioteca Mário de Andrade, onde este evento acontece sempre em novembro. E agora nós vamos ouvir a Marina Cavalcante com a conversa Arte Impressa no Nordeste, produção, fomento e encherimento. Marina, vai que é tua. Obrigada, João. Boa noite, gente, a quem está aqui na sala, aos ouvintes ao vivo, a quem depois vai ver o vídeo no YouTube. Eu sou Marina, eu sou de Recife, morava em João Pessoa há 8 anos e ontem me mudei para São Paulo, de repente. Soube dessa mudança há menos de 10 dias e cá estou. Eu já vinha para São Paulo através da Feira Cria, que é uma feira que eu criei e realizo lá no Nordeste. Ela está na sua 8ª edição e eu comecei ela em agosto do ano passado. Está sendo uma coisa muito massa, um prazer imenso estar por aqui na Feira Miolos, que eu estou expondo com a Feira Cria dentro da Feira Miolos, porque na 4ª edição da Feira Cria, acho que foi em abril desse ano, eu recebo uma ligação de João, da Lote 42, falando, nossa, é muito bacana a sua feira, e a gente estava querendo participar, estava querendo ir para o Nordeste. Essa ligação de João me incentivou muito a continuar fazendo a Feira Cria, porque eu tinha antes uma perspectiva, assim, eu fazia em João Pessoa e depois fui fazer em Recife. Então, eu fazia na Paraíba e depois eu evoluí para fazer em Pernambuco. E aí eu senti a força que estava levando isso, que estava crescendo, a relevância. E aí eu fiz, caramba, logo a Lote 42 está querendo participar da Feira Cria, eu fiquei me achando muito. E, a partir daí, continuei, chegou na 8ª edição e vai continuar fazendo a Feira Cria. O que é a Feira Cria? É uma feira de arte impressa e publicação independente, realizada de forma independente também, até então não tem nenhum tipo de patrocínio. A gente trabalha com algumas parcerias. E eu faço ela atualmente em Recife, em Pernambuco, em João Pessoa, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte. A partir da Feira Cria, eu fui entrando em contato, tem sido um contato crescente com a produção e fomento da arte impressa nordestina. Eu sempre paquerei com... A primeira feira de impressos que eu fui foi a Tijuana, aqui em São Paulo, no fim de 2016. Fiquei encantadíssima, e nem sabia que eu ia, mais para frente, criar uma feira gráfica, uma feira de impressos, né? A vida é surpreendente mesmo, e a gente tem que aproveitar. E ela foi crescendo, e hoje em dia a gente já conta com mais de 300 artistas, não só nordestinos, como de outras partes do Brasil, que já participaram da Feira Cria lá. Em média, ela tem 50 mesas, só que eu abro para tipo, coletivos, e você pode expor em duplo ou em trio, então, geralmente, a média é uns 80 a 100 artistas participando da Feira Cria. Eu comecei fazendo isso com muita coragem e loucura, eu acho, como toda pessoa que trabalha com arte, trabalha com impressos no Brasil. Porque eu não sabia onde é que eu estava me metendo. E eu fui fui conhecendo a gente boa, a capital da Paraíba. Mas João Pessoa é uma cidade muito resistente. A maioria da população de João Pessoa é interiorana. João Pessoa que ou eles são do interior ou os pais e os avós são. Eu sou de Recife, eu não tenho ideia de que geração da minha família é do interior, é todo mundo da capital, todo mundo litorâneo. E Recife tem uma relação com cultura fortíssima. Pernambuco é um estado que tem um investimento cultural muito grande, uma relação com cultura assim, de muito tempo. Então, o público em Recife é o mais forte da Feira Cria, que eu consigo perceber, é o público que mais investe nela. A quantidade de inscrições é maior sempre em Recife. E é um público muito animado. E os produtores, os artistas também fazem umas coisas muito, muito bacanas. João Pessoa é a mais resistente, mas é em João Pessoa que eu quero ficar insistindo mais para poder realmente fomentar isso e fazer isso, transformar isso numa coisa mais sólida, né? Trazer uma solidez para esse tipo de feira e para esse tipo de nicho, porque tem gente muito, muito, muito boa em João Pessoa e precisa desse espaço. Atualmente, nessas 3 cidades, o maior espaço
de produtor de arte impressa e publicação independente é a Feira Cria. A gente tem a Publix, que inclusive a Lotte já participou em 2015, o Festival Publix, promovido pela editora Livrinho Papel Finíssimo. E tem também uma que aconteceu em Salvador, que é a Feira Ladeira. Não sei ainda se acontece, é algo até a ser pesquisado melhor. E espero que aconteça assim, porque o pessoal do Nordeste é muito bom e tem, o que eu mais sinto é uma carência de espaço. Quando eu conheci feiras de impressos e feiras gráficas, eu sabia que São Paulo era o lugar, né? Muita gente sai do Nordeste de vários setores, não só o setor artístico e cultural, mas de outros setores de emprego e trabalho, e acadêmicos também, porque São Paulo é aquela cidade que promete muita coisa, né? É o oásis de não sei o quê, de muitas coisas, e nem sempre é assim, mas muitas vezes é assim mesmo, né? Às vezes esse fato se confirma. Então, já tinha alguns expositores que vinham para São Paulo, alguns já tinham esse costume de vir para feiras em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, outros em Brasília, que tem a Feira Dente, que também quero muito conhecer, e queria muito que isso se fixasse no Nordeste mais. E, hoje em dia, a gente já tem vários seguidores do Rio de Janeiro, de São Paulo, até do Norte, querendo que a gente faça a Feira Cria por aqui também, em outras partes do Brasil, e querendo também subir, né? Querendo participar da Feira Cria por lá. E isso tem sido assim muito, muito especial, muito massa. Só que as dificuldades continuam. Acho que a gente já conseguiu abrir muitas portas para a gente e para a Feira Cria e para esse setor de impresso, mas é algo que ainda está sendo construído. Eu chego aqui no Amiolos, assim como cheguei na Tijuana em 2016, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Todo mundo já sabe que veio ver e ainda se surpreende e fica mais feliz. Todo mundo já sabe do que se trata. Lá, muitas vezes, as pessoas falam: é uma feira de papéis, é uma feira de coisinhas fofinhas, e, sabe, não entende muito o que é. Então, é algo que está sendo construído desde o ano passado, né? E já em 8 edições, com muita, muita garra, e está crescendo, está ficando muito bonito. A questão do fomento que eu percebo junto com a Feira Cria, com o crescimento da Feira Cria, inclusive o meu amadurecimento em relação a trabalhar com produção cultural e a trabalhar com arte impressa e publicação independente, porque eu sou produtora do evento, né? Eu não produzo os produtos, eu sou jornalista e escritora, mas não tenho esse contato ainda em produção de livros ou zines, por exemplo. E a gente, inclusive, promove oficinas. Me perdi um pouco agora. Desculpa. Mas alguns expositores amadureceram com a Feira Cria, começaram a perceber novas formas de estarem apresentando seus trabalhos. Isso tem sido muito bacana. E eu também percebi alguns já tinham lojinha online, e outros criaram a partir dessa participação dentro da Feira Cria. E isso foi muito, muito bacana. Inclusive, quero criar uma lojinha online da Feira Cria. Sigam a Feira Cria nas redes sociais. É @FeiraCria no Instagram e Feira Cria no Facebook. É muito massa. E percebo esse amadurecimento, percebo muita gente dizendo assim... Teve um especial que largou o emprego, e aí eu falei: caramba, e aí você vai fazer o quê agora? Ele falou: vou tentar viver de arte, né? É algo que a maioria dos expositores que eu percebo, muitos são jornalistas, trabalham com publicidade, são designers e trabalham como freelancers, mas querem estar vivendo da arte, querem transformar um hobby, que isso talvez ainda seja um hobby para muitos, em uma profissão decente, uma profissão rentável, uma profissão que eles realmente se dediquem àquilo e tenham uma renda em cima disso. É uma realidade raríssima lá, não tenho nomes a dizer assim de uma pessoa que só viva disso, porque realmente é complicado. E o que eu mais percebo lá é a questão de falta de espaço. Eu já fiz a Feira Cria em shopping, eu já fiz a Feira Cria em espaços culturais do governo, já fiz a Feira Cria em tanto lugar. A última Feira Cria foi em Recife, foi num casarão antigo, que a gente ocupou o casarão todo. E foi linda, foi a edição mais emocionante que teve na Feira Cria, que teve mais gente, inclusive, também, surpreendentemente, mais do que no shopping. E por que essa parceria com o shopping? Porque a gente não tem
lugares que digam assim, vem cá, sabe? Todos esses lugares que eu fiz a Feira Cria, tive que chegar lá e dizer, olha só, meu projeto é esse, eu posso me juntar a vocês. E aí alguns toparam, outros não. E aí vida que segue, né? Mas essa questão de... São Paulo é uma cidade que tem muitos espaços possíveis. Em João Pessoa, por exemplo, que é a cidade onde eu morava, não tem 3 espaços possíveis assim que caibam a feira, como o do Porte da Miolos, por exemplo. É uma questão de gestão estadual, da prefeitura local, é uma questão de gestão cultural. Não, é uma sacanagem, Paulo, o que acontece em São Paulo capital, com o que acontece em capitais do Nordeste, porque a gente sabe que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um amigo meu que é produtor cultural em João Pessoa, que ele trabalha com shows e festas, né? Tudo relacionado à música. E ele, inclusive, produz uma banda de lá. E aí, anos atrás, eu falei, mas Felipe, o nome dele é Felipe. Felipe, por que você não vai para São Paulo? Né? Tanta coisa acontece em São Paulo, por que você não vai ser produtor cultural em São Paulo? Aí ele falou, Marina, São Paulo já tem muita coisa. Eu quero modificar a minha cidade. Eu quero que minha cidade tenha muita coisa. Eu quero que João Pessoa tenha muita coisa. Eu quero que João Pessoa tenha show bacana, bem feito. Eu quero que João Pessoa tenha festas bacanas, bem feitas e a preços acessíveis para os meus amigos, para os nossos amigos. E essa fala de Felipe me marcou muito, porque eu nem sabia que eu ia me tornar produtora cultural. Eu comecei ano passado sem querer. E eu comecei a Feira Cria enquanto eu esperava um resultado de um mestrado em Portugal. E eu acabei passando no mestrado e acabei não aceitando, recusando essa ida a Portugal, porque eu quis ficar para fazer a Feira Cria e trabalhar com produção cultural. Eu acho que, naquele momento, era o que mais me emocionava, mais me chamava a atenção e mais pedia para eu estar presente, né? E foi uma decisão que, inclusive, eu lembrei muito dessa fala de Felipe, dizendo que eu quero modificar a minha cidade, que eu quero modificar é aqui. Outros lugares já têm outras coisas, outros lugares já têm muitas coisas, e aqui não tem. João Pessoa é uma cidade que, quando eu cheguei, eu sou de Recife, me mudei para lá, a autoestima, a baixa autoestima era muito forte. O pernambucano tem uma fama, ou uma má fama, de ser cheio de si, dizer que muita gente diz que a gente nasceu com o rei na barriga. Nascer com o rei na barriga é nascer se achando, assim, se achando muito importante e se achando melhor em tudo. E João Pessoa tinha o contrário disso. Passei 8 anos em João Pessoa, uma resistência danada, assim, não tinha nada. Os lugares fechavam 10 horas da noite, meia-noite, todo mundo já ia para casa, não tinha mais onde tomar uma cerveja, por exemplo. Isso faz parte da cultura, isso faz parte da vida da cidade. E como é que uma cidade dorme às 10 horas da noite? Como é que uma cidade dorme à meia-noite? Como é que uma cidade não tem uma feira de impressos? Como é que a cidade não tem uma festa legal? Entende? Então, isso me acompanha até hoje, essa fala de Felipe. Essa fala não me prende, eu não digo, não vou nunca mais sair de João Pessoa, tanto que eu me mudei para São Paulo ontem, para passar um tempo e continuar fazendo a Feira Cria. Vai dar certo. Mas é algo que me acompanha sempre. Inclusive, hoje eu vim para Miolos com uma camisa Lute como a nordestina, nesse momento político que a gente está passando, dificílimo, para a cultura, para a arte, independente de você estar em São Paulo, ou estar em João Pessoa, ou estar no sertão do Cariri, sabe-se lá onde, no Acre. É um momento super delicado e ter uma feira como a Miolos, ter uma feira como a Cria, ter gente continuando fazendo, é algo que emociona e acho que a gente tem que fazer mais isso ainda mais agora. Ainda mais agora. Vai ser mais difícil, mas não que fosse fácil antes, né? Então, vim para São Paulo com isso em mente, de que, poxa, eu não posso abandonar a Feira Cria, não posso abandonar o Nordeste, e não posso abandonar esse nicho que foi aberto, foi reativado no Nordeste. Quero que tenham outras feiras por lá, quero que aconteçam outras coisas interessantes por lá. A gente está num momento de economia criativa forte, acho que em todo o país, inclusive. Portugal é um país que tem se reconstruído da crise econômica fortíssima pela qual passou, através do investimento do governo na economia criativa. E era uma das razões que eu coloquei na balança para poder decidir ir para lá e acabei não indo, acabei ficando.
Mas é um momento de resistência mesmo, de luta produtiva. Não luta que você fique trancado em casa, que você pare de fazer as coisas e que se pare de fomentar coisas. É uma luta de seguir em frente com muito mais gás, porque tem muita gente precisando. Tiveram muitos momentos em que estou cansada de fazer a Feira Cria, vou fazer em menos tempo, vou contratar mais gente. Isso é importante porque eu fazia sozinha. Até certo ponto, eu fazia literalmente sozinha. Todos os posts, todo o contato com artistas, montar mesa. Até emagreci um pouquinho nessa trabalho de produção, porque trabalho de produção também é quase trabalho de pedreiro, né? Então, hoje em dia não, já tenho mais gente trabalhando junto, porque é preciso, e ter gente agregando é muito especial, né? Mas é algo que não deve ser parado de forma alguma. Não sei se eu vou continuar morando em São Paulo quando terminar o meu tempo por aqui, mas eu sei que eu sempre vou continuar fazendo a Feira Cria, porque lá tem muita gente que precisa disso, e eu estou falando até com coitadismo, né? Ninguém é com vitimismo e tal, e é um saco falar dessa forma, porque não deveria ser assim. Eu venho para uma feira como a Miolos, estive na Tijuana e presencio todas essas 8 edições da Feira Cria, que vão vir outras, se Deus quiser, e se a gente quiser, e são trabalhos muito fortes, são pessoas muito competentes, não tem, não, porque é de São Paulo é melhor, não, porque é do Nordeste é pior. Não tem, nem o inverso, não tem disso, não existe isso. Cada arte independente e é algo muito de cada um, né? É uma assinatura de cada um. Então, não tem essa coisa de ser mais forte ou ser mais fraco. Tem o quê? O que é que tem aqui em São Paulo? Tem um know-how, tem uma sensibilidade para trabalhar, para você se tornar um empreendedor daquilo. E lá no Nordeste é o que eu mais sinto falta, percebendo os expositores da Feira Cria e quem trabalha, é de um tino empreendedor. E, às vezes, quando você chega com essa palavra empreendedor, empresa, um artista já fica, meu Deus do céu, vou estar vendendo minha alma para o diabo. E não é exatamente isso. Você pode estar lá fazendo sua arte e estar tendo alguma renda, né, com isso. Então, é um embate quase diário que acontece, mas como a feira vai tomando um certo tamanho e vai juntando mais gente, ela já fica com uma assinatura e com uma força que não precisa mais ficar se explicando tanto. A primeira taxa da Feira Cria foi R$20 por mesa. E a gente tinha 30 mesas. Então, façam as contas aí. Eu tive que pagar meu Uber para poder chegar à feira, né? Na feira não pagou isso. A feira se pagou, na verdade, eu paguei o aluguel do espaço em que fiz a feira e imprimi crachás. Numa gráfica bem fuleirinha. A gente chama fuleiro, é bem... Como é que eu posso traduzir para o Brasil? É fuleiro mesmo? Então, a primeira foi uma taxa de R$20 e tiveram 30 expositores, 30 mesas e mais expositores. E teve tudo que vocês podem imaginar. Música, comida, muita atividade interessante. Não teve oficina, a gente começou a ter oficina agora, nesse ano. E depois a feira foi crescendo. E aí teve um momento que eu coloquei a taxa da feira a R$100, porque ela é feita de forma independente. Então, o dinheiro da feira vem da taxa que o expositor paga para estar presente nela. E quando eu coloquei R$100, foi um choque. Absurdo, Feira Cria R$100, você trabalha com artistas independentes do Nordeste, não sei o quê. E eu comecei a ficar depressiva, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu sou, sei lá quem, o Luciano Huck do rolê. Eu fiquei mal, fiquei me achando a pessoa mais Bolsonaro possível, assim, fiquei me sentindo horrível, né? E aí eu liguei para um amigo meu aqui, Guilherme, ilustrador, que mora em São Paulo já há 3 anos, ele é de Recife. E eu quase chorando, Guilherme, estão falando mal da Feira Cria, porque está cobrando R$100, o que é que eu faço? Aí ele, amiga, tem feira aqui que cobra 800, cobra 1.000, 1.500, feiras feitas de forma independente, no caso. E ele falou, relaxe, quem tiver de entrar com você, vai entrar nessa, entendeu? E eu falei, realmente, fiz várias concessões, teve gente que me pagou no dia, vendi o produto me pagava, sabe? Teve gente que trocou, fiz escambo. Eu sei fotografar, eu posso fazer a cobertura de um dia da feira e isso cobre a taxa. Pronto, massa. Que eu já tinha que
eu já teria que contratar um fotógrafo, né? Ou uma fotógrafa para poder fazer a cobertura. E daí teve esse tipo de escambo que tem até hoje, porque funciona para muita gente. A maioria dos expositores são novinhos. Eu tenho 26, então tem gente muito mais nova do que eu. O expositor mais novo que a gente teve na Feira Cria, ele tem 12 anos de idade. O nome dele é Lucas Mendonça, Luque. Ele é ilustrador. E ele conheceu a Feira Cria em Recife, se apaixonou. E aí, quando eu abri o edital da Feira Cria em João Pessoa, ele se inscreveu escondido da mãe. E ele passou no edital. Porque a gente tem a curadoria específica, ilustração, fotografia de cada setor, e tem a curadoria geral, que sou eu, que tenho uma visão geral da feira. E ele passou na curadoria específica e passou na curadoria geral. E lá foi eu ligar, né? Eu vi, 12 anos, eu tenho que ligar, pedir autorização dessa mãe. Aí liguei para a mãe, aí a mãe, Nívia, falou, Marina, Luque se inscreveu escondido de mim, ele está pulando aqui do meu lado, está felicíssimo que passou na Feira Cria. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você vai deixar ele vir? Ela disse, vou deixar. E ele participou, gostou muito, coisa mais linda. E aí depois a gente teve alguns de 15, 16, 17 anos que teve que pedir autorização dos pais para poder estarem. Lido com gente muito jovem e acho que a pessoa de idade mais avançada que já participou tem uns 70 anos. Então, é uma gama de idades imensa, é uma gama de classes sociais grande também. Tem gente que está disposta a pagar 100, 200, R$1.000 para participar da feira, como tem gente que não tem dinheiro nenhum para poder participar. E aí eu vou abrindo, você pode estar dividindo mesa, você pode fazer um escambo, vou abrindo várias opções, porque realmente quero que... Tem muita gente boa que não tem condições de pagar R$100, pagar R$200, pagar R$20 para poder estar, e está fazendo trampo do mesmo jeito. E aí foi assim, um processo que foi muito educativo para mim. Eu não sabia onde é que eu estava me metendo, agora sei, mais um pouquinho. E que eu fui conhecendo essa realidade, né, de quem é esse artista de arte impressa e publicação independente no Nordeste? De onde ele vem? O que é que ele faz? Qual é a visão empreendedora dele? Qual é a não visão empreendedora dele? Como é o posicionamento dele numa feira? Tem gente que não fala, que tem medo. Tem gente que já chegando assim. Como é que ele vê? Será que ele sabe que tem outras feiras no Brasil? Vez ou outra, inclusive... Da própria Miolos, eu compartilhei pelas redes sociais da Feira aqui. Olha, gente, está rolando essa feira aqui. E a gente fala, nossa, eu nem sabia que tinha feira assim em São Paulo. Eu falo, cara, só tem em São Paulo essas feiras. Sabe? Tem gente que não sabe o que é que está fazendo e não sabe onde é que pode estar chegando. É uma questão de não sei, acho que não sei o que é que passa na cabeça dessa galera. Como tem gente que já participava de feiras aqui, de Plana, Tijuana, Miolos, a Desgráfica, há tempo, já há muito tempo, e eu fui aprendendo com esses expositores, que já estão 1000 anos à frente de mim, inclusive. É um processo eternamente de aprendizagem. Eu vou amadurecendo muito com isso. Já teve gente me pedindo para eu fazer outros tipos de feira. Nossa, eu gosto muito da forma que você produz sua feira. Faz uma feira disso, faz uma feira daquilo. Eu faço, não, só faço a Feira Cria no momento. Conhecer como é que outras pessoas fazem, ou não feiras de impressos, porque lá não tem tanta, ou quase, ou não tem. Né? Mas conhecer como as pessoas lidam com feiras de economia criativa, como é que é isso na região, é uma aprendizagem diária, e eu tenho amadurecido muito, e eu acho até que eu me tornei... É um treinamento para me tornar mais aberta a cada dia que passa. Porque se eu ficar com a cabeça muito fechada, as coisas não acontecem. Se eu ficar muito fechada, a oportunidade, as coisas não acontecem. Se eu ficar muito fechada ao expositor que diz, eu não tenho dinheiro para pagar R$100, as coisas não acontecem. Então, de fato, esse trabalho diário de aprendizagem e que estou curtindo muito o tipo de ser humano que eu estou me tornando. Porque a feira tem me trazido tantas coisas boas, eu tenho aberto os olhos para tantas coisas. Minha relação com as cidades, eu sou de Recife, morava em João Pessoa e não tinha relação nenhuma com o Natal. Agora tem por causa da feira. Minha relação com as cidades mudou. Minha relação com São Paulo mudou. Eu já frequentava São Paulo há muito tempo, vinha uma vez por ano, pelo menos, porque sempre tem um evento interessante para ter aqui, né? Então, minha relação com a cidade mudou. Eu acredito que quem está na feira também, né? Eles me pedem para fazer até mais edições. Eu faço mensalmente a Feira Cria.
e em cada cidade. E me pedem para ter mais, porque eles vendem muito, porque eles gostam muito de estar lá. Já teve expositor de chegar para mim e dizer, eu não vou vender, eu só quero expor minhas coisas. Eu falo, mas aqui não é uma exposição, aqui é uma feira, você pode vender seus produtos. Ele, não, eu só quero saber como é estar. É esse tipo de gente que chega na Feira Cria também, que nunca expôs na vida. A maioria dos expositores, quando chegou na Feira Cria, nunca tinha participado de uma feira. Então, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Como é que eu vou escutar essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se mostrar para mim? Eu lido com muita imaturidade. Eu lido com muita gente grossa também. Eu lido com pessoas, e pessoas são plurais, né? A gente está vendo aí as eleições, como é que deram no Brasil. Então, é um crescimento imenso, que eu sou grata, não sei nem de que tamanho. E é o que eu falei desde o início dessa palestra, dessa conversa, de que precisa ter feira lá, precisa ter feira de impressos, porque tem gente fazendo coisa e tem gente que não tem onde expor, tem gente que não tem onde vender, tem gente que não tem espaço para estar. São Paulo é uma cidade que sempre me mostrou ter muitos espaços para se estar, independente de quem você é. Né? Eu estou falando isso bem assim, de uma forma romântica, eu sei que São Paulo é uma cidade difícil também, mas lá é muito mais rígido isso. João Pessoa, em especial. João Pessoa é a cidade que eu realmente quero, tá lá no miudinho, assim, construindo mesmo, porque é uma cidade muito potente, tem gente muito, muito boa. E é uma cidade que, às vezes, te expulsa e te diz assim, você não é bem-vindo aqui, você não tem espaço aqui, você não tem lugar aqui. E não é para ser assim. A gente pode mudar nossas relações com a cidade. Eu não sabia que fazer uma feira podia promover isso, podia promover a mudança de relação com a cidade, né? É muito lúdico, é muito legal. Eu sempre gostei de feirinha desde criança. É muito lúdico você estou aqui comprando um pão, estou aqui indo almoçar com a minha família no domingo e passei por um espaço e vi uma feira. Isso é muito convidativo, isso é muito acolhedor. Feira é uma coisa muito acolhedora. Né? Eu estou aqui falando para a câmera, mas eu estou vendo, atrás das câmeras está acontecendo a Miolos e tem uma galera massa, linda, com produtos maravilhosos e uma atmosfera super acolhedora, né? Contrastando com alguns outros pontos de São Paulo. Então, assim, é uma coisa acolhedora, é uma coisa convidativa, é uma coisa meio mãe, maternal, né? Inclusive, um ponto que já bateu muito forte para mim as pessoas não, o nome é Feira Cria, de criar, de criação, de criatividade, e o símbolo é um passarinho, é um sabiá, que é um pássaro que eu tinha uma relação muito forte assim na infância, me remete à infância, remete a ninho, esse tipo de coisa. E já escutei várias vezes pessoas dizendo: vocês caras que fazem a Feira Cria são muito massa. Lá tinha eu que dizer, não é um cara que faz a Feira Cria, é uma mulher. Mas é uma equipe, tem caras, né? Não, então, no momento é só uma mulher. É uma mulher que faz a Feira Cria. E aí, hoje em dia, já evoluiu para um expositor que já participou da feira. Isso é uma fofoca que eu estou divulgando agora para todo mundo. Sou levemente fofoqueira. E aí, ele falou para outra pessoa, a pessoa disse assim, mas você não vai se inscrever? Você gostou de participar da Feira Cria? Ele falou, gostei muito. A Feira Cria é fofa, né? Ele falou com um tom irônico. De um tom dizendo assim, a Feira Cria é fofa, não é aquela... Ele é um cara que não gosta... Ele trabalha com isso, com publicações, ele é autor, mas ele é muito ligado a essa coisa de, resistências e ocupações e não sei o que, uma coisa que a gente geralmente relaciona a uma certa masculinidade, né? E há um certo... Não sei que tipo de feira ele participava, que machos eram esses que faziam as feiras que ele participava, ou que ele participa, que ele falou com esse tom de ironia que a Feira Cria era fofa. Claro que a Feira Cria é fofa. Eu sou fofa, como é que a feira não vai ser? Sabe? E uma feira é para ser fofa, sim, é para ser fofa, é para ser foda também. Uma feira é um espaço convidativo, é um espaço de amor, né? É um espaço de cuidado. Quem faz um trabalho como esses que a gente pode ver aqui na Miolos ou na Feira Cria, faz com amor, faz com muita atenção, faz com noites viradas em casa, cortando o papel, fazendo sei lá o quê, ou em gráfica, entende? Então, eu entendo o rolê. A maioria dos meus amigos, inclusive, graças a Deus, participa da Feira Cria. Tenho muitos amigos artistas, designers, ilustradores, autores. E aí ele falou isso, eu fiz, beleza, ele acha a Feira Cria fofa, posso fazer nada. Acho ótimo que ele ache a feira fofa, porque ela é mesmo, é para ser assim. Então, esse machismo eita, quem faz a feira é um cara, ou são caras, ou tem alguns caras na equipe.
E o outro lado é uma mulher que faz, por isso que a feira é fofa. Por isso que a feira é bonitinha. Entende? É para ser bonitinha, sim. É para ser charmosa, claro que sim. E essas são as duas questões assim que remetem diretamente a mim, né? Que eu sinto muito com a Feira Cria. De resto, a produção, que é complicada no Nordeste. Já teve espaço de eu chegar, é a última história que eu vou contar. Foi uma das feiras que a gente fez esse ano, de eu chegar no espaço e dizer, olha, a feira é assim, e a gente está procurando uma parceria, e a taxa é essa. Aí a gestora do espaço falou, muito cara essa taxa. Estava 130. Muito cara essa taxa, é um absurdo. A gestora do espaço. Eu falei, não, mas é porque a Feira Cria é feita de forma independente, e não sei, comecei a explicar. Eu quase dei uma aula de produção cultural para ela, que é gestora cultural. E daí ela ficou nesse embate e tal. Acabou que a gente entrou numa negociação, mas ela não conseguia entender o que era fazer uma feira. Eu falei assim, olha, as pessoas que trabalham na feira são pagas, eu não faço mais acordos. Quem está na feira está sendo pago. Não é uma brodagem, não é isso. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente diz lá na brodagem. É um brother, é uma sister que faz uma coisa, tu faz um trampo, eu faço outro e a gente faz esse negócio. Não, atualmente a feira paga todo mundo que trabalha nela, inclusive a mim, né? E é para ser feita assim. Eu falei, não, a feira já está amadurecida nesse nível, por isso que a taxa é nesse nível, e as pessoas topam pagar essa taxa nesse nível e pronto. E ela não conseguia entender de jeito nenhum. Eu cheguei em casa, louca, querendo chorar, dizendo, mãe, como é que uma pessoa que está trabalhando numa gestão cultural de um estado me diz uma coisa dessa, ela não entende o que é fazer uma feira, não entende o que é produção cultural, né? E eu tive que ensiná-la nessa reunião, não sei se ela aprendeu, não sei se ela quer aprender. E esse foi o último que eu mais senti, assim, que eu fiquei, poxa, é complicado. É complicado mesmo, mas a gente tem que continuar fazendo, porque se não fizer, essas pessoas não têm espaço. E as coisas morrem, e a gente quer as coisas vivas. Obrigada. Bom, muito obrigado, Marina, pela conversa. Agora está aberto para perguntas, para comentários que vocês queiram fazer. Não sei se alguém tem alguma questão já para colocar. Você quer fazer? Você quer vir aqui fazer a pergunta ou você quer fazer daí mesmo? Porque eu vou ter que repetir então, porque o pessoal que está nos assistindo pela internet precisa do microfone, sabe? Então, se quiser... se você vem até aqui, beleza. Muito obrigado pela compreensão. O microfone é com fio. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de vê-la aqui. Que São Paulo te receba muito bem. E eu conheço Recife, conheço João Pessoa. Há alguns anos já não vou, mas são cidades lindas. Sim. E uma produção manual muito intensa. Muito intensa. E uma cidade e um estado como Pernambuco, né, que tem Caruaru, com uma feira enorme. E eu queria entender por que é tão difícil fazer uma feira lá. Assim, eu queria um pouco mais do seu depoimento de quais são os grandes entraves e também sobre a produção. Como é a impressão, os maquinários, se é possível conseguir. Como que é isso lá? Certo. Você tocou no ponto de Caruaru, tem a Feira da Sulanca, Caruaru é interior de Pernambuco e está uma cidade imensa agora. Se você voltar, não sei se você chegou aí, mas se você voltar, você vai se assustar. Está imensa Caruaru. Obrigada pela tua pergunta. Pernambuco é um estado com a ligação com cultura fortíssima. Quando a gente pensa em Nordeste, em artesanato, a gente pensa, acredito eu, em renda, em coisa com tecido, em rendeiras, em crochê, em bonequinhas de pano, em barro. Caruaru tem relação com o barro muito forte, Mestre Vitalino, bonequinhos de barro. Tem alguns mercados de artesanato no Nordeste que, se você comprar em Fortaleza, se você comprar em Sergipe, é o mesmo produto. Às vezes tem esse problema que fica uma coisa meio igual, só tem um bem-vindo a tal lugar. Muda só a localização, né, da estampa. Tem essa ligação forte com o artesanato, mas é uma coisa assim antiga,
Quando a gente pensa, artesanato e coisas manuais feitas no Nordeste, claro, tem sim. E o contemporâneo, entende? E o que é que a gente está fazendo agora? E artesanato não é só crochê, mas também é crochê. Artesanato não é só renda, mas é também renda. Recife é a cidade que melhor recepcionou a Feira Cria. Eu ainda não fiz no interior, gostaria muito de fazer, quem sabe, próximo ano, quem sabe nos próximos anos. Melhor receber a Feira Cria. Foi quando eu inventei de fazer em shopping, que eu disse assim, poxa, eu moro em João Pessoa, vou fazer uma produção sozinha em outra cidade. Tem que ser um lugar que tenha estrutura pronta, que me dê menos tempo de produção. E mesmo assim eu fui umas 5 vezes lá só para ficar medindo espaço. Eu tenho 2 treinas hoje em dia, sou praticamente uma arquiteta. E aí eu fiz num lugar chamado Paço Alfândega. Paço Alfândega é um shopping que fica no Recife Antigo, que é o bairro antigo do Recife, que tem essa relação com história, com cultura, um bairro lindíssimo, que todo mundo que vai turistar em Recife passa por lá. E o Paço Alfândega é feito numa construção de ruínas, é lindo o Paço. E eu cheguei e disse, olha, eu sou Marina, faço essa feira, que tal a gente fazer? O Paço Alfândega abriu os braços para mim, disse, venha-se embora. Foi fácil, não foi difícil. Difícil foi ficar indo 5 vezes, né, para lá. Não foi difícil. Difícil já foi em João Pessoa. Natal também eu fiz em shopping. Quando eu comecei a fazer em outras cidades, eu comecei em shopping, porque eu disse, eu tenho que me estruturar. Tem que ser um espaço que me dê esse palco, essa facilidade de produção, e que também tenha circulação de gente, para o expositor pensar, eu vou vender, vai ter gente passando por aqui. Aí eu faço em shopping, massa, na luta, na guerra, né? E aí eu ainda escuto gente dizendo, mas shopping, por quê? Shopping não é um lugar ligado à cultura, shopping é um lugar do capitalismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Concordo plenamente. Né? Faz sentido. Mas aí eu também escuto pessoas dizendo, poxa, eu vendi aqui o que eu não vendi o mês passado inteiro. E aí você fica, caramba, como é que eu vou equilibrar isso, né? Como é que vai ser esse equilíbrio? A quem eu vou atender? Com quem eu vou conversar? Que tipo de feira é essa? Essa feira está servindo a quem? Teve até uma moça, assim, de seus 60 anos, que chegou para mim nessa feira que teve em Recife, nesse Paço Alfândega, no shopping, e disse assim, onde é que essa feira está? Eu falei, nas redes sociais. Ela, mas não tem um site ainda? Eu não tinha dinheiro para poder fazer um site. Aí eu falei, não, mas você tem Facebook ou Instagram? Ela disse, eu não gosto das coisas de Zuckerberg, não. Eu não vou ficar eu não vou entrar em rede social. O Instagram também é dele, está tudo vendido. Você tem que fazer um site. Eu disse, e ela falando assim, nessa grossa. Você está certa, tá bom, vou fazer um site. Eu acabei fazendo um portfólio, Cargo Collective, da Feira Cria. E falei para ela, olha, tem esse portfólio. Ela, é muito difícil esse site, eu não sei escrever, não. Então, são pessoas muito diversas que eu tento sempre chegar no equilíbrio. A última que teve foi num casarão que estava desocupado em Recife. A gente alugou e foi a feira mais bonita que já teve, que eu já produzi, que eu já vi. E deu a maior quantidade de gente, também superou do shopping. Foi maravilhoso. Então, assim, cada feira é uma surpresa, porque a feira é itinerante real, oficial, né? Faz em vários estados e faz em vários espaços desses estados. E pense no trabalho que é. Mas eu acho que esse problema com produção, eu já tive mais em João Pessoa. Recife me recebe muito melhor. Pernambuco recebe muito melhor. Pernambuco já tem uma velocidade, sabe, muito avançada em relação a esses outros locais. Não posso falar do Nordeste todo, porque eu não fiz no Nordeste todo ainda. Mas tem esses problemas, mas também tem soluções. Tem gente que recebe de braços abertos e é com essas que eu topo fazer as coisas. Uma pergunta que veio do YouTube e tem a ver com isso das regiões de onde fazer. O Caio Pimentel fez um comentário, primeiro um comentário político, que eu acho que na hora que você estava tocando no assunto, ele falou, vai ser mais difícil, mas não como se tivesse sido fácil antes. Isso, exato. Se a Feira Cria viesse para Fortaleza. Olha, será que um dia vai para Fortaleza a Feira Cria? Tem que ir, né? Toda vez que eu lanço, porque a Feira Cria é feita através de edital, a gente lança, assim como várias outras, né? A gente lança um edital, as pessoas se inscrevem, mandam foto dos trabalhos, falam um pouco da sua arte, sua relação com a arte. É uma coisa bem, um momento terapia, assim, esse edital. É quase uma sessão de terapia. E aí, as pessoas se inscrevem e são selecionadas, de acordo com a quantidade que a gente suporta, né, naquele espaço.
E aí, toda vez que eu abro edital, alguém de Fortaleza vem dizendo, mas vem para Fortaleza, vem para o Ceará. Eu esqueci o nome, mas teve nesse ano uma feira de impressos, acho que, ou foi só de zines, em relacionado a mulheres, alguma coisa com feminismo. Agora eu não lembro, mas é algo a ser pesquisado. Isso, de fato, aconteceu. E eu achei maravilhoso. Eu disse, tem que acontecer. Porque em Fortaleza, eu uma vez escrevi uma matéria sobre produção de zines. E tem... É Fernanda Meirelles? Que você conhece? Fernanda? Fernanda. Ela estuda, é uma pesquisadora de lá do Ceará, né? Acho que ela mora em Fortaleza ainda. E ela tem uma pesquisa muito bonita com publicação de zines. Ela, inclusive, produz. Não sei se ela tem uma editora, um coletivo. E aí eu fiquei muito... Quando eu fiz essa matéria para um site sobre produção de zines, eu fiquei... Poxa, Fortaleza é um lugar muito forte nisso. Por que eu não fiz ainda lá? Mas vai ter. Vai ter. 2019 vai ter. Tá bom. Alguém tem alguma questão a ser colocada aqui para Marina Cavalcante? Bom, veio uma outra dúvida aqui, mas eu acho que é mais dirigida a mim, uma pergunta aqui de um espectador, Cash Fotos, pergunta, vai rolar a feira nesse domingo, a Miolos? A resposta é não, a Miolos acontece só um dia mesmo, são 12 horas, é uma feira bem extensa, domingo a gente descansa um pouco. Mas eu tenho uma dúvida minha, Marina, se você está topando, Sempre. mas eu não sei se também, enfim, se está na tua área de conhecimento e tudo mais, mas eu dou algumas oficinas e aulas de edição e escrita, e volta e meia, muitas pessoas que não conhecem o zine, e aí passam a conhecer, muitas relacionam de imediato com o cordel. Existe alguma conexão entre uma coisa e outra mesmo aqui no Brasil? O pessoal, os criadores lá do Nordeste realmente pegaram essa força da tradição do cordel? Alguma coisa, há algum diálogo nesse sentido? Queria que você se aprofundasse nessa questão, se possível também. Vou me aprofundar no possível que posso responder. Quando eu já conheço de cordel, muitas vezes quando a gente pensa em cordel e em escrito, coisa escrita ou arte, liga a cordel. O cordel é a literatura de cordel, que tem toda uma métrica e rima e todos uns detalhes para você produzir e escrever. Geralmente são escritores homens, isso é algo histórico. Não sei dizer agora escritoras mulheres, isso é uma coisa muito importante a ser levantada. E junto com a literatura de cordel tem a xilogravura, que é o que ela estampa e ilustra aquele folhetozinho, aquele livreto. Pelo que eu sei, a questão do cordel eram pessoas que vendiam em feiras, inclusive vendiam na rua, poetas e poetisas, que vinham fazendo repentes ou fazendo rimas e transformavam isso em cordel e vendiam. Falava, é quase uma coisa cantada. Não sei se vocês já foram para o Nordeste aqui, tem essa cultura de repentistas, que eles fazem poemas na hora, assim, ou que dizem que é na hora, mas às vezes nem que vem com violão e começa a falar uma coisa. Então, tem essa mistura com repente, com o participar de feiras e movimentos de rua, que essas pessoas chegavam com esse livrinho, que é um zine. Fisicamente, é um zine. Só que, quando eu fui pesquisar sobre zine, para fazer essa matéria, inclusive, que eu lembrei da Fernanda de Fortaleza, pesquisadora, o zine tem origem no movimento punk também. O zine é um arquétipo, assim, um formato que serviu para esse movimento, que aí vem de Inglaterra, Estados Unidos e tudo mais, para um movimento de contracultura. Então, a origem do zine tem relação com a contracultura. E a origem do cordel, não sei se tem relação com a contracultura de fato. O cordel fala sobre o que acontece no Nordeste, o que acontece na casa de Dona Maria, o que acontece com o casamento da égua com não sei quem. É umas histórias assim, bem doidas, bem interessantes. E o cordel mistura, tem essa combinação da xilogravura, que também é feita separadamente, que é aquela coisa entalhada na madeira, passa-se a tinta, estampa o papel. Super manual, né? E tem essa relação da xilogravura ilustrando a literatura de cordel. O cordel é literatura. O cordel não se resume a
há um formato, não é um folheto. O cordel é literatura, é um gênero literário para a gente. Respondi alguma coisa? Respondeu, não, maravilha. Gente, mais algum comentário, alguma questão a ser colocada? Não? Então, mais uma vez, quero agradecer Marina Cavalcante por participar aqui do Fala Miolos. Obrigada, muito obrigada. Eu esqueci de falar uma coisa. Por favor, por favor. Muito importante. Vocês sabem o que significa enxerimento? Não. E é o nome da minha apresentação. Eu devia ter falado isso no início, né? A apresentação é Arte Impressa no Nordeste, Produção, Fomento e Enxerimento. Enxerimento é ousadia. Se enxerir, você diz assim, eita, essa menina chegou toda enxerida nesse espaço. É ser ousado. E eu acho que é justamente isso que faz a gente continuar o que está fazendo, né, João? É isso aí, maravilha. Então, Marina Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado, então, pela sua palestra aqui no Fala Miolos. Obrigada. Gente, daqui a pouquinho tem a última palestra, daqui a 10 minutos, com Natanael Araújo, Retrato Coletivo das Feiras, Festas e Festivais Independentes. Porém, há uma mudança nos planos, que é o seguinte, o Natanael, ele ia vir aqui, ele ia sair do aeroporto, ele está voltando de Buenos Aires, o voo dele estava marcado para chegar aqui no final da tarde, ele ia chegar aqui para fazer essa palestra. Porém, não sei se vocês estão sabendo, mas houve uma forte chuva em Buenos Aires, que inclusive fez com que o jogo, a final da Libertadores, fosse postergada de tão forte, e isso atrasou o voo do Natanael. O que a gente vai fazer, então, na próxima conversa, vai ser comigo, então, lendo o texto do Natanael, e ele propõe algumas discussões e tudo mais, então, e eu conheço já o Natanael, um amigo, então eu meio que consegui entender o que ele quis dizer. Então, fiquem ligados, daqui a 10 minutos, então, tem Natanael / João Araújo / Varela, falando aqui de Retrato Coletivo das Feiras, Festas e Festivais Independentes, para fechar o ciclo Fala Miolos. Até daqui a pouquinho, gente.